Olá, que bom estar com você novamente. A minha oração é que o amor, o perfeito amor e a paz que excede todo entendimento esteja com você e sua família. Vamos lá, precisamos ver alguns avisos antes da mensagem. Como você sabe, estamos sob um decreto estadual e aviso que nós não estaremos presencialmente hoje na nossa sede às 17 horas. No entanto, estaremos ao vivo via canal do Facebook. Você pode acessar nosso canal e estar conosco. Estarei respaldado pelo decreto com nossa equipe de louvor e equipe técnica. Portanto, aguardo você às 17 horas no nosso canal do Facebook para darmos continuidade à mensagem que iniciarei daqui a pouco. Conto com você para estarmos juntos. Quero falar um pouquinho sobre a sala de reflexão. Durante algumas semanas estarei num curso me aprimorando para também poder atender melhor a você. Então não teremos nossa sala de reflexão durante essas semanas, mas em breve voltaremos. Nosso culto de oração e estudo bíblico funcionará normalmente na quinta-feira às 20 horas. Você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia. Elas estão no grupo da igreja, então você pode entrar em contato para saber como fazer para participar do culto de oração e estudo bíblico. Da mesma forma, nossa reunião de jovens no sábado que vem. Hoje, já depois da mensagem, às 10h20, nós teremos a nossa sala de casais. Nós estamos funcionando. Como a sala é quinzenal, você pode entrar em contato comigo. Se você quiser participar, você casal que me vê, você pode entrar em contato comigo que eu passarei endereço para você e você estará conosco na próxima aula. Então, estamos falando sobre amor, sobre discipulado, sobre vivência com Cristo. E nas últimas semanas, quando eu falei sobre um caminho ainda mais excelente, falei sobre testando o essencial e na semana passada falando sobre a experiência de Ana, falando sobre sofrimento e graça diante da opressão, vimos a dor e o amargor da violência emocional. Vimos a insensibilidade de alguém que diz que ama. Eu estou falando do seu marido, Eucana. Vimos a graciosa enfrentando com resignação o sofrimento e o preconceito. Vimos a graciosa cantando, agradecendo a vitória diante do Senhor, o autor da graça. Trago um texto que parei para pensar. Quero no Evangelho dar continuidade a esse texto que vimos a semana passada. Nesse sentido, eu trago para você Mateus capítulo 10, versos 34 a 36. Mateus 10, 34 a 36. O texto bíblico diz assim: essa é a fala de Jesus Cristo. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Não saia daí, estaremos juntos vendo todo esse capítulo hoje, e a minha oração é que você esteja comigo agora pela manhã e dê continuidade à tarde. Esse é um texto polêmico. Poucos de nós falamos nele em púlpito, mas é um texto que precisamos falar sobre ele, porque quando falamos sobre ele, estamos falando sobre vivência com Cristo. E, nesse sentido, o Evangelho, as boas novas, ou seja, o próprio nascimento do Salvador, é um Evangelho de contradição desde o princípio. Quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente pensa sobre Jesus, a gente percebe que quando a gente está diante de imagem de religioso ou imagem religiosa, decisão e contradição existem sempre.
Sempre a religião fala algo que vai de encontro com a própria palavra do Mestre. E o povo de Israel esperava um outro Messias. Esperava um estadista, um rei que pudesse trazer a paz sobre ele, tomando o trono de Roma e trazendo a paz. Nesse sentido, o Senhor vem com a mensagem diferente, com a proposta diferente. O Evangelho é alvo de contradição desde o princípio. Veja Lucas, capítulo 2, os versos 25 a 35. Capítulo 2 de Lucas, 25 a 35, quando Jesus nasce e seus pais o levam ao templo para ser apresentado. Lá tinha um homem. O nome deste homem era Simeão. O texto bíblico diz que ele era justo e piedoso. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver a salvação. Eu quero trazer para você basicamente os versos 28 em diante, quando a fala de Simeão ecoa naquele lugar. Diz assim: Simeão toma-o nos braços, ou seja, pega Jesus Cristo e louva a Deus dizendo, verso 29, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, e que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O texto bíblico continua relatando que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a seu respeito. Mas eu quero destacar nos versos 34 e 35, essa é a fala de Simeão. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, diz ele a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Perceba a fala de Simeão com Jesus Cristo no colo. Desde o início, esse evangelho que muitas vezes pregamos como panaceia, como curandeirismo, ele vem dividir a história. Eu não estou falando só de antes e depois de Cristo. Eu estou falando também, refiro-me àqueles que abraçam a ideia de ter Jesus como Senhor, mestre de sua vida. Então aqui a gente percebe uma nação dividida. Simeão diz, causará queda e o soerguimento de muitos em Israel. É lógico que ele está falando que aquele que estiver com Cristo terá um pensamento diferente daquele que não está com Cristo. Ele está falando da salvação. Eu fico tentando entender o momento religioso no Brasil. Como é que a Igreja de Cristo se divide por causa da política? Como é que tanto um extremo como o outro diz que está com Cristo e o discurso é totalmente contraditório? Uma parte contradizendo a outra. É disso que Simeão está falando. A nação dividida. Jesus foi, é e sempre será um sinal de contradição. Perceba, amor ou ódio, extremos, ou eu amo ou odeio. Se você não está conforme os meus pensamentos, está contra mim. Diante do Senhor, o pensamento de muitos corações será revelado, diz Simeão. Uma espada atravessará a sua alma, diz ele a Maria. A mãe de Jesus experimentaria dor e sofrimento.
O texto é claro. Quando você pega o texto que nós vamos estudar para ler, percebemos como é seguir a Jesus Cristo. Veja, 1 Coríntios, ou primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nos versos 23 a 25. 1 Coríntios 1, 23 a 25. A fala do apóstolo Paulo diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O apóstolo Paulo apresenta uma divisão aqui. Ele não está falando daquela divisão que ele se refere lá no início. Ele está falando exatamente que aquele que está com Cristo tem um pensamento diferenciado. E ao mesmo tempo, se nós correlacionarmos, ele também se refere à divisão partidária. E depois ele diz, é bom até que isso aconteça entre vocês para que vocês sejam identificados. Quem é quem? Na sua segunda carta, capítulo 2, os versos 15 a 16, 2 Coríntios 2, 15 a 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrâncias de vida, mas quem está capacitado para tanto, diz o apóstolo Paulo? Para uns, cheiro de morte. Para outros, cheiro de vida. Essa contradição ou suposta contradição, porque quando eu falo sobre contradição, me refiro ao que Simeão traz e me refiro à questão da visão religiosa. Muito do que Jesus Cristo falou, muito do que ele fez, foi exatamente para confrontar os atos religiosos do povo judeu. Quem está com Cristo, ama. E nesse sentido vive esse amor, independente de suas consequências. Nós vamos ver isso mais tarde. Quando Simeão falou ou profetizou sobre Cristo, ele estava simplesmente trazendo o que a própria palavra diz no restante do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, nos versos 6 a 8, 1 Pedro 2, 6 a 8, ele diz, assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Nesse sentido, o apóstolo Pedro cita o Salmo 118, 22. E, em outras palavras, também referencia Isaías 28, 16 e 17. O Salmo 118 diz exatamente que os construtores rejeitaram a pedra angular. E Isaías 28, 16 e 17 diz assim: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado.
Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. É dessa história, é desse evangelho que causa contradição desde o princípio que a gente fala até hoje. Eu queria trazer para você um pouquinho mais de Mateus capítulo 10, porque eu entendo que a missão revela essa contradição. E se nós caminharmos no capítulo 10 de Mateus, nós entenderemos o que eu quero dizer com diante da imagem do religioso, decisão e contradição. A missão revela essa contradição. Perceba, a gente está em Mateus capítulo 10. Perceba já o verso 1. Quando o texto bíblico diz que Jesus chama os 12 discípulos e dá-lhes autoridade. Essa autoridade, ela foi distribuída para nós também. Para você, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Essa autoridade que Jesus Cristo cita ou fornece aqui em Mateus capítulo 10 é para nós também. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora é para nós. Os versos 2 a 6, a gente está no Evangelho de Mateus capítulo 10, os versos 2 a 6 indicam os enviados e os destinatários. Veja, Jesus Cristo, aliás, o escritor nomeia todos os discípulos, aqueles que participariam daquela missão. Nós também às vezes chamamos essa missão de missão dos 12. Depois ele diz para onde eles deveriam ir. Mas eu quero destacar os versos 7 a 10. Percebam a autoridade que Jesus dá para esses discípulos, consequentemente para nós, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus diz assim, versos 7 a 10 de Mateus 10. Por onde forem, preguem essa mensagem. Que mensagem é essa? O reino dos céus está próximo. Também cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que Jesus Cristo está dizendo é: vocês vão fazer a obra. Eu darei autoridade a vocês. Vocês vão realizar tudo isso e dependerão só de mim. Não tentem levar nada de suprimento, porque eu darei para vocês. Nos versos 11 a 15, nós percebemos o procedimento que os apóstolos deveriam ter sobre a recepção deles nos lares aos quais eles foram enviados. Eu estou caminhando para que a gente seja breve nesse sentido, porque eu quero ver esse texto todo com vocês hoje. E vocês podem ler, vocês podem voltar à mensagem, ler tanto o que está lá nos versos 2 a 6, como nos versos 11 a 15. Nos versos 16 a 20, a fala de Jesus é direta. Jesus é claro. Ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Perceba essa fala de Jesus Cristo e como a missão revela essa contradição. Porque os religiosos diziam que o povo teria que seguir a lei. E Jesus começa a falar de amor a Ele, de viver
na dependência dele, de viver o exercício do amor. Lembra na semana passada quando eu disse que parece que Eucana vivia o amor do Antigo Testamento? O amor que pede retorno, o amor que diz, eu estarei melhor com você se você produzir para mim. Nesse sentido, Jesus Cristo também é claro. Ele diz, tenham cuidado, verso 17, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Ele diz exatamente no verso 18 que é por causa dele isso. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Vou repetir, irmãos. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, percebam aqui, vocês não serão levados para testemunhar do meu poder aos políticos, e os políticos os receberão, serão bem recebidos, darão cargos para vocês. Vocês viverão aquilo que eu disser para vocês e serão perseguidos por causa disso. Serão presos. No verso 19, Jesus Cristo diz, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, aquilo que vocês produzirem, vão produzir comigo. Isso levará vocês às autoridades, porque vocês serão presos pelo testemunho de vocês. Não se preocupem quando vocês forem presos, porque vocês só precisam abrir a boca, se expor diante do Pai, porque o Espírito do Pai vai falar por vocês. É assim que Jesus Cristo diz. Jesus não diz que nós precisaremos ter representantes políticos para nos defender. Não é isso que ele diz. Ah, mas no Antigo Testamento a gente vê fulano, vê cicrano. Vamos lá. Venha para o novo. Saia da lei. Venha para a graça. Na graça, você é o enviado. Você é a enviada de Deus. Você é o missionário. Você é a missionária de Deus. Você testificará o poder de Deus diante da sociedade. E isso pesa. Diante de Jesus Cristo, não precisa partido, porque a Igreja de Deus emana o amor do Pai. É o Espírito quem fala. Nesse sentido, nós continuamos. Capítulo 10 de Mateus, versos 21 a 23, Jesus Cristo diz assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês. Olha só, todos odiarão vocês. Por minha causa, diz o Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Essa é a fala de Jesus para os seus discípulos. Ele está dizendo que aquele que vive a missão da forma que deve viver será perseguido. Essa fala é para os 12. Naquele momento, no entanto, ela pode ser contextualizada para nós, porque o que ele está dizendo é o que eu acabei de dizer.
esse texto que acabei de ler, nos versos 21 a 23, eu pretendo ver melhor mais tarde. Mas a mensagem é clara. Vocês serão levados diante das autoridades, mas não para as honrarias. Vocês serão presos porque testemunharão do meu nome. Vocês farão o que a igreja precisa fazer. Vocês denunciarão o que precisa ser denunciado. Os versos 26 a 31 indicam a quem realmente devemos temer. E Jesus Cristo é claro também nos versos 26 a 31. Não tenham medo deles, diz Jesus. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ele fala aos seus discípulos: o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia, denunciem. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Levem para o alto. Falem para que todos ouçam. Não se omitam. Não tenham medo dos que matam o corpo. A palavra medo aqui é fobia, terror. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Lógico que Jesus Cristo está falando de salvação, Jesus Cristo está falando de dia do Senhor, Jesus Cristo está falando de vida eterna. A fala é clara. Se vocês me seguirem, será dessa forma. Se vocês cumprirem a missão que eu estou dando para vocês, será dessa forma. Ele continua falando, verso 29 de Mateus 10. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, diz o Senhor. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. A fala lembra 1 João 4,18. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Trago textos na continuidade da minha fala, e o objetivo é sempre assim: dar continuidade para você, para não enganar você. Não se engane. Nós, como Igreja de Deus, eu não estou falando de religião, eu estou falando daqueles que entendem o que é o amor. Eu estou falando daqueles que entendem que são os canais ou o canal da paz. Eu estou falando daqueles que entendem o que é ser luz do mundo. Eu não estou falando de ódio. Eu não estou falando de guerra religiosa. Isso é religião. E a religião se revolta exatamente quando os enviados do Senhor praticam o puro amor. Ela se divide exatamente aí. Eu quero concluir. Nos versos 24 e 25, Jesus diz assim, essa é a fala para aqueles 12. Se nós olhamos para João 17, percebemos que essa fala é para nós, para a igreja do século 21, para todos nós. Jesus diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor.
Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Entenderam? Aquilo que Jesus sofreu não tem por onde. O Paulo chama isso de os restos do sacrifício de Cristo. O Paulo chama de, como ele diz, não me molestem, eu carrego as marcas da cruz. Não tem por onde. Quando a igreja, é perseguida. Quer testar? Basta saber se somos perseguidos ou recebidos nos palácios, cheios de pompas, cheios de elogios. Esse é o grande teste. Eu quero dar continuidade mais tarde. Eu espero você no Facebook às 17 horas para estarmos juntos e continuarmos estudando Mateus capítulo 10. Esse texto é muito importante para que saibamos realmente qual é a nossa identificação. Vamos orar? Deus, a minha oração nesse momento é rápida e clara. Aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento, a minha oração é que o Senhor testifique nos corações e nas mentes os que são, os que não são, os que precisam ser, os que precisam entender o que é ser do Senhor, que religião nenhuma cobre isso, que precisam entender que o amor praticado, como foi falado aqui em Mateus capítulo 10, é a chave da descoberta, que precisa entender que a igreja, eu não estou falando de religião, estou falando daqueles que entendem da prática do amor de Deus, daqueles que entendem o que é ser luz do mundo, fazendo com que suas boas obras apareçam diante dos homens. A minha oração é que o Senhor testifique nos corações e mentes de cada um daqueles que estão nesse momento, que verão no futuro. Que o Senhor nos visite, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, testificando com os nossos espíritos que somos do Senhor diante do Espírito do Senhor. Oro, clamo por aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, por aqueles que estão em coma, entubados por causa da Covid-19. Eu clamo pelos profissionais de saúde, Senhor, que sofrem na linha de frente. Eu clamo para que a população do mundo, mas eu quero orar pela população brasileira, Senhor. Eu clamo pela população brasileira para que ela leve a sério o que está acontecendo. Não é mentira. As mortes são contabilizadas, é oficializado pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro. Nós estamos caminhando para 3.000 mortes por dia. Oro para que as pessoas entendam que elas são responsáveis pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que cruzam na vida delas. Oram para que elas entendam que, sabem, pensam que o vírus não vai atingi-las e que de repente não fará mal a elas, mas entendam mesmo que não façam, que o vírus não faça mal a elas, elas podem fazer mal a outras pessoas, como tantos que eu tenho visto levando o vírus para dentro de casa e pai, mãe, familiares morrendo por causa disso. Clamo por isso, Senhor. Clamo pelas autoridades políticas do nosso país para que entendam que seus corações e suas mentes
precisam entender o clamor do povo, o sofrimento do povo, a angústia do povo. Clamo, Senhor, para que o Senhor mostre a cada um deles. Que o Senhor esteja conosco, porque momentos difíceis ainda estão por vir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor ponha a sua mão sobre nosso país, o protegendo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Se cuide. Cuide dos seus. Se proteja. Proteja os seus. Pratique os exercícios de segurança. Use máscara que possa proteger você. Use álcool, seja líquido ou em gel, álcool 70, para que você esteja sempre livre da possibilidade de receber esse vírus. Temos pessoas de nossas igrejas infectadas. Isso é muito ruim. Cuide de você e da sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde.